Atos capítulo 20, versículo de número 7. Atos capítulo 20, versículo 7. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Está dando um pouco de microfonia? Se quiser, baixa um pouco, tá? Se quiser, pode baixar um pouco, só para tirar a microfonia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão, e Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior, onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo, e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois sua alma vive. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar sua jornada. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Atos, capítulo de número 20 da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele está de volta à Macedônia, e nessa caminhada do apóstolo Paulo, de voltar à Macedônia, enquanto ele está voltando a esse local, ele visita alguns irmãos para fortificar a fé, abraçar, orar um pouco com esses irmãos, sentir um pouco de comunhão. No versículo 7 até o verso 12, deixa nítido que o apóstolo Paulo está em um culto. Ele está no cenáculo, e nesse cenáculo que o apóstolo Paulo está, tem 3 andares. O apóstolo Paulo resolve fazer o seu culto junto com os irmãos e com a igreja, não na parte de baixo, não no segundo andar, mas ele resolve fazer o seu culto na parte de cima. Ele resolve fazer o culto num terceiro andar. Consequentemente, o nível de culto não pode ser jamais um nível raso. Você está aqui nesse templo, mas quando você for cultuar, você tem que se transportar para o terceiro andar, porque o seu culto não pode ficar nessa superfície. O seu culto
ele tem que alcançar o coração de Deus. O seu culto tem que tocar profundamente o coração do Senhor. Então eu não posso me limitar a minha adoração nessa esfera natural. Eu tenho que levar o meu culto para o terceiro andar. Eu não posso limitar o meu culto apenas nesse ambiente. O meu culto tem que estar no terceiro andar. Eu tenho que elevar a minha adoração, meu culto, minha mente, meu coração, para que eu não dê ao Senhor um culto de qualquer forma. Então Paulo, ele vai ao terceiro andar. E no terceiro andar, o lugar mais alto do prédio, o lugar era grande, espaçoso. Cabiam muitas pessoas naquele local. Não era um local pequeno, não era um local limitado, era um local grande, era um local espaçoso. O apóstolo Paulo escolheu um local onde coubesse muitos cristãos, muitos adoradores, para que ele pudesse ministrar a palavra e ensinar as sagradas escrituras. O local era espaçoso para a adoração, e várias pessoas foram para esse culto em que o apóstolo Paulo prepara, nesse local espaçoso. Nesse local de culto, além de ser um local espaçoso, também havia muitas tochas, muitas lamparinas, muitas lâmpadas. O local não era um local escuro, não era um local sombrio, não era um local negro, porque no local de culto nós cultuamos as claras. Não dá para cultuar onde há trevas, não dá para cultuar onde há escuridão, porque Deus é luz. E o meu culto está revelado diante da presença do Senhor. Havia muitas luzes, o local era claro, não havia nada oculto no lugar do oculto, não havia nada oculto naquele lugar de se cultuar. Havia muitas tochas, muitas lamparinas. Esse é o local em que, quando você vem adorar, a sua alma está desnuda diante de Deus. É o local em que você chega para cultuar e não se esconde. É o local onde você chega para cultuar e você não está nas trevas, você está na luz. Ainda que a gente apague um pouco a luz do templo para adoração, ainda que a luz do templo seja apagada, mas eu quero dizer para você que nesse local existe uma luz superior a essa luz do templo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Então, diante dessa luz, Jesus, tudo é revelado, tudo é revelado. O apóstolo Paulo, ele gostava de ensinar. O apóstolo Paulo gostava de pregar. O apóstolo Paulo, quando não estava fazendo nada, ele estava pregando. E quando estava fazendo alguma coisa, ele estava pregando. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha prazer em pregar, ele tinha prazer em ensinar. Ele pessoalmente, o negócio do apóstolo Paulo era pregar o evangelho, era propagar o evangelho. E o sermão que o apóstolo Paulo prepara para a noite desse culto é um sermão muito longo. O apóstolo Paulo, ele vai preparar um sermão longo, não é um sermão curto, é um sermão longo. Ele quer pregar, ele quer ensinar, porque ele está ali de passagem. Ele vai pregar e vai embora, ele vai pregar e vai viajar. Então ele quer aproveitar o tempo com os irmãos e pregar bastante. Ele
prepara um sermão longo. Paulo não está preocupado se alguém vai dormir no culto. Paulo não está preocupado se alguém vai levantar e vai embora quando ele estiver pregando. Paulo, ele não está preocupado com o horário do culto, ele quer pregar. Ele quer pregar, então ele prepara o seu sermão. O sermão é longo, é extenso, mas ele prepara um sermão, porque Paulo entende que para mudar a vida do homem, para transformar a vida do homem, somente a pregação da palavra de Deus, é a palavra do Senhor que transforma a vida do homem. É a palavra de Deus que transforma. Por isso que o apóstolo Paulo, ele gastava tempo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele pregava. O próprio Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus pregava no templo, Jesus pregava no monte, Jesus pregava na rua. Onde Jesus estava, ele estava pregando, porque o poder da palavra liberta o homem, o poder da palavra transforma o homem, o poder da palavra muda o homem. Se você quer ver alguém liberto e transformado, pregue a palavra, porque a palavra é que traz libertação. Ele vai pregar, e o sermão que ele vai pregar é um sermão longo, muito longo. Era um momento de comunhão. Ele quer desfrutar dessa comunhão com os irmãos e pregar bastante. Só que nesse culto havia um jovem chamado Eutico. Esse moço vai para o culto, esse moço vai participar do culto, e quando ele chega no culto, esse moço vai ter algumas posturas no culto que não convém. Primeiro, no culto, ao invés dele procurar o melhor local para se ouvir a voz de Deus e a palavra do Senhor, ele vai assentar na janela. Tanto lugar para o moço assentar. Ele poderia sentar no chão, ele poderia procurar uma cadeira, ele poderia sentar em algum lugar para ouvir a voz de Deus. Ele vai para o culto para sentar na janela. Ele está no culto e está assentado na janela. Essa atitude de Eutico é uma atitude irreverente, porque ou você está no culto ou você não está. Eutico na janela, Eutico assentado na janela, não estava nem dentro nem fora. Eutico assentado na janela, uma hora ele olhava para o apóstolo Paulo que estava pregando, outra hora ele olhava para fora do culto, uma hora ele estava dentro do ambiente do culto, outra hora ele estava fora do ambiente do culto. Eutico está no culto, mas não está 100%. Eutico está no culto, mas não está com a alma, com o espírito. Eutico está no culto, mas está sentado na janela. Eutico não dá prioridade à pregação do apóstolo Paulo. Eutico não dá prioridade ao sermão do apóstolo Paulo. É o maior pregador da época que está pregando, é o maior pregador da época que está ministrando. Eutico poderia pensar: sabe de uma coisa, eu vou aproveitar esse momento, porque depois de Jesus o maior pregador é Paulo, então eu vou me assentar no chão, mas eu vou receber todo o sermão que o apóstolo Paulo tem para ministrar na minha vida. Mas ele vai para a janela, ele se assenta na janela, e lá na janela ele não desfruta do sermão de Paulo, ele não está nem dentro e nem fora. É uma irreverência de Eutico muito grande. Ele está no culto pela metade. É aqueles irmãos que vêm para o culto, mas não está 100% no culto.
É aqueles irmãos que vêm para o culto, mas não está 100% no culto. A mente está voando. É um problema que tem em casa. É alguma coisa que aconteceu durante o dia. Está no culto, mas o pensamento está viajando. Mas o pensamento está longe. Está louvando. Está a hora da pregação. Todo mundo está cultuando, mas o seu pensamento está longe. Se você vem para o culto, mas não dá o seu 100% para Deus, você está como Eutico sentado na janela. Você está como Eutico assentado na janela, distraído, com distração, porque as coisas do mundo não podem distrair a minha mente. Se eu estou no ambiente de culto, as coisas lá fora não podem distrair a minha mente. Se eu estou no ambiente de culto, eu tenho que colocar o meu pensamento 100% em Deus. Mas se eu não faço isso, eu já vi gente cultuando aqui com o celular assistindo o jogo. Eu já vi gente cultuando preocupado com o resultado do jogo em casa. Eu já vi gente cultuando aqui e que não larga o aparelho celular, fica mandando mensagem no Instagram, no Facebook, no Zap. Eu já vi gente cultuando aqui que não está 100% na casa de Deus, está assentado na janela, está se distraindo. Ao invés de dar o seu melhor culto, a sua melhor adoração. Sabe de uma coisa? Hoje é quinta-feira, eu vou dar o meu melhor culto para o Senhor. Eu vou dar o meu melhor culto no domingo. Eu vou dar o meu melhor para o meu Deus, porque Ele merece. Você vem e você fica assentado na janela. E ficar sentado na janela, você corre o risco. Ficar sentado na janela, você corre o risco que Eutico correu. Eutico correu o risco muito grande, porque na janela ele começou a sentir sono. O problema não é sentir sono, não é dar uma cochilada no culto, porque às vezes você está cansado, trabalhou o dia inteiro, e aí você dá um cochilo no culto. Às vezes você até dorme um pouquinho, é natural, você trabalhou o dia inteiro, seu corpo físico está cansado. Mas o problema é você dormir espiritualmente, estando distraído com as coisas lá fora, porque nem ouve Deus através de Paulo, nem desfruta das coisas do mundo, aí fica em cima do muro. Não é tempo, no século 21, de crente estar em cima do muro. Desce da janela, meu filho, desce da janela. Não é tempo de crente estar distraído, uma hora ouvindo Deus, outra hora ouvindo o diabo, uma hora louvando música gospel, outra hora cantando músicas que não tem nada a ver com a fé cristã, uma hora adorando ao Senhor, outra hora adorando as coisas da carne. Ei, desce do muro, Eutico, sai da janela. Crente na janela, ele não sabe o que quer. Crente na janela, ele não sabe para onde vai. Está em cima do muro. Uma hora olha para Deus, outra hora olha para Deus e olha para... Saia da janela, Eutico. Deus não te quer na janela, porque senão você vai morrer. Talvez não fisicamente, mas vai morrer espiritualmente. Você vai morrer espiritualmente, porque você não decidiu. Porque você não aprendeu que lugar de adorador não é na janela. Lugar de adorador é dentro do cenáculo, adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se tem uma coisa que eu ficava revoltado na minha juventude, e tinha muito isso, era quando eu via jovens na janela. Eu entrava no templo, quando eu olhava que via jovens na janela, eu pensava comigo, eu não acredito
Eu não acredito que esse indivíduo vem para o culto e vai ficar na janela, tendo lugar para sentar, lugar para cultuar. O indivíduo vai ficar na janela. Na minha juventude eu vi muitos jovens que queriam cultuar na janela, acabaram morrendo, acabaram saindo da casa de Deus, porque queriam cultuar na janela. Não, meu filho, cai para dentro, entra no culto, entra na adoração, entra no culto, entra na adoração, levanta a mão para o céu, abra a boca, dê glória ao nome do Senhor, entra no culto, entra na adoração. Eutico dormiu na hora da pregação. Eu não me lembro, eu fiz 23 anos agora, dia 24 de janeiro, 23 anos de evangelho. Eu não me lembro de ter dormido no culto. Eu não me lembro. 23 anos. Nem vigília eu durmo. Imagina no culto. Se nem vigília eu durmo, imagina no culto. Eutico, ele dorme. Dormiu. Paulo está pregando. É claro que o apóstolo Paulo, ele não era eloquente como Apolo. Paulo, consequentemente, ele pregava tranquilo, sim, tranquilo, não dava grito. Paulo não gritava. Paulo não era que nem o bispo Gleiton, que grita muito, não. Paulo pregava tranquilo, sereno, calmo. E aí, a pregação do apóstolo Paulo deu sono. Agora deu sono, irmãos, porque eu sei ouvir o pregador que ele prega rápido, e sei ouvir o pregador que prega lento, porque o importante não é a desenvoltura ou a agilidade que o pregador prega. O importante é se ele está pregando a Bíblia. Se está pregando a Bíblia, a gente adora e glorifica ao nome do Senhor. Mas Eutico dorme na pregação de Paulo, mas dorme porque não está inteiro no culto. Dormiu porque não estava inteiro no culto. Aí o que vai acontecer? Eutico caiu da janela do terceiro andar, e a queda foi tão grande que Eutico morreu na hora. A queda foi tão grande, caiu, a queda foi tão grande que Eutico morreu na hora. Morreu Eutico. O que é que vai acontecer? Qual é a postura do apóstolo Paulo após Eutico cair da janela? Alguns pregadores da nossa época diriam: bem feito, seu miserável. Você vem para o culto e fica na janela, seu infeliz. Está vendo? Você vem para o culto, ao invés de você cultuar, você vai sentar na janela. Eu achei bom, caiu da janela, perdeu a vida. Paulo não. A postura de Paulo é totalmente diferente. A postura de Paulo, quando Eutico caiu da janela, primeiro, ele parou de pregar. Imediatamente, ele interrompe o sermão. Ele gosta de pregar? Gosta. Está com sede de pregar? Está com sede. Quer continuar pregando? Quer continuar pregando. Porém, a vida de um jovem é muito mais importante do que a minha pregação. O ser humano, o homem, é muito mais importante. Quando Paulo vê Eutico caindo, ele interrompe, ele para a pregação, porque naquele momento ele precisava fazer alguma coisa pelo jovem que caiu. Você não vai ver no texto Paulo esbravejando e dizendo: está vendo, gente, na próxima vez que vir para o culto ninguém fique na janela. Não, imediatamente ele para de pregar e desce. Ele está no terceiro andar, ele está pregando, mas quando o jovem cai, imediatamente Paulo vai descer de onde ele está para socorrer o jovem que caiu. Preste atenção. Haverá muitos Euticos que passarão na sua vida. Haverá muitos Euticos
que vão passar na sua vida, que vão querer sentar na janela. Agora, quando eles caírem da janela, lembre-se de fazer o que o apóstolo Paulo fez. Do local que você está, desça para socorrer quem caiu. Desça para socorrer quem caiu. Não jubilar com quem caiu, não se alegrar com quem caiu. Não, eu não preciso me alegrar com quem caiu. Não, eu caiu porque não estava andando com Deus, caiu porque não estava orando, caiu porque não estava lendo a Bíblia, caiu porque andava na igreja de pecado em pecado, caiu e eu acho bom porque caiu, e jubila a queda. Não, a gente tem que fazer que nem o apóstolo Paulo. Paulo, ele vai descer, ele interrompe a pregação e ele vai descer para socorrer Eutico. Não deixe Eutico continuar morto, levante-se, faça alguma coisa, desça. Eutico precisa receber o seu auxílio. Talvez você saiba quem é o seu Eutico aí. O seu Eutico que caiu do evangelho. O seu Eutico que caiu do terceiro andar. O seu Eutico que está desviado do evangelho, que está longe de Deus. Está na hora de você descer lá. Desça lá, vá atrás do seu Eutico, faça alguma coisa por ele. Talvez ele não deu valor à sua pregação, talvez ele dormiu enquanto você pregava, enquanto você ensinava. Os seus conselhos talvez ele jogou fora, jogou na lata do lixo, todos os conselhos que você deu. Mas é um ser humano que precisa de socorro. Vai lá, Deus vai ressuscitar o Eutico, Deus vai ressuscitar Eutico. Quantos creem nessa noite que Deus vai ressuscitar? Diga amém. Paulo desceu, ele desce para dar assistência. E ele se inclinou sobre o rapaz. Paulo para a pregação. Paulo desce os andares todos. Ele se inclina sobre o jovem. E Paulo abraça o jovem morto. Abraçar quem está vivo é fácil. Quero ver abraçar quem está morto. Abraçar quem está vivo é fácil. Abraçar quem tem algo para nos oferecer, que está com vigor, está avivado, cheio do Espírito Santo, pregando, louvando, adorando, é fácil. A gente dá um abraço, mas está na hora da gente abraçar quem está morto, quem está desanimado, quem está triste, quem está angustiado, quem está pensando em desistir da vida, sair dos caminhos do Senhor, abandonar o evangelho. Está na hora da gente fazer como o apóstolo Paulo, pegar ele e abraçar e dizer: olha, eu estou aqui, conta comigo. Abraça, porque um abraço traz vida. Abraça, porque um abraço traz vida. Muitas vezes a pessoa só precisa de um abraço. A pessoa não precisa de sermão. Sabe, Alicia, não precisa de um sermão, não precisa de uma pregação. Não precisa só de um abraço. Tem gente que, se você abraçar, a vida de Deus entrará na vida dessa pessoa. Tem pessoas que você dando um abraço, a vida de Deus que você tem vai passar para ela. Abraça, porque através do teu abraço, Deus ele vai restaurar, Deus ele vai transformar. Esteja aberto para abraçar quem está morto. Esteja aberto para isso. Esteja aberto para você abraçar quem está morto. Esteja aberto para dizer: conta comigo, eu estou aqui para te abraçar. Muitas vezes está morto nas drogas, está morto na cachaça, está morto no adultério, está morto na idolatria, está morto caminhando na religião e precisa de um abraço. E um abraço pode fazer toda a diferença. Então abrace e a restauração de Deus virá. Ele abraçou Eutico. E quando Paulo abraça Eutico,
Paulo sente a alma. E Paulo diz: a alma dele está viva. A alma dele está viva, porque você só sente a alma quando você abraça. Você só sente a alma quando você abraça. Quantos abraços você deu hoje? O abraço é sarador, gente. Quantos abraços você deu hoje? Você abraçou teu filho, você abraçou tua filha, você abraçou a tua esposa, você deu um abraço hoje apertado, sentiu a alma dela, sentiu a alma dele, ou você é daquele que passa uma semana para dar um abraço, ou você é daquele que só vai abraçar na hora do avivamento, na hora do bombom, aí você vai e abraça. Tem momento que a gente precisa abraçar sem querer nada em troca, abraçar só para sentir a alma, abraçar só para sentir a alma, abraçar só para sentir a alma. Você precisa sentir a alma do amigo, a alma da amiga, a alma do pai, a alma da mãe, a alma do irmão, a alma da irmã. Você precisa sentir a alma. Não podemos perder a alma nessa caminhada da vida, porque tem gente que já perdeu a alma. Perdeu a alma. Lá no mundo chama-se de quem perde a alma de alma cebosa. Ele quer dizer perdeu a alma. É gente que não tem alma. É gente que não se preocupa em fazer o mal, em roubar, matar, destruir, acabar com pessoas. É gente que não tem alma. Só que a igreja de Deus é a igreja que tem alma. A igreja de Deus é a igreja que tem alma, é a igreja que sente, é a igreja que chora, é a igreja que está junto, é a igreja que está perto, é a igreja que abraça, é a igreja que levanta o morto e diz: sinta a minha vida. Paulo abraça e Eutico recebe vida. Quem está morto na tua história e que precisa de um abraço? Quem é que está morto na tua história e que precisa de um abraço? Que você pode olhar para essa pessoa e dizer: olha, eu vim te visitar, mas você quer o que? Não, eu vim só te dar um abraço, cara. Eu vim só abraçar você. Só isso. Só isso, eu vim só abraçar você. Eu tenho um irmão que eu oro por ele, e a minha vida é chorar por esse meu irmão. Esse meu irmão, ele é usuário de drogas, e mexeu com a mente dele, ele ficou esquizofrênico. Quando foi agora no final do ano, eu disse: eu vou visitar meu irmão, porque eu preciso dar um abraço nele. E quando eu cheguei lá, meu irmão estava usando drogas. Esse mano, viesse fazer o que aqui? Eu vim lhe ver, meu irmão. Eu vim lhe dar um abraço. Eu vim lhe dar um abraço porque eu lhe amo. E eu abracei meu irmão e ele começou a chorar. Ele começou a chorar porque nem minha mãe foi lá abraçá-lo. Ele começou a chorar porque eu fui o único que fui lá e disse: não, eu vou lá porque eu vou abraçar meu irmão. Eu preciso sentir ele, eu preciso abraçá-lo, eu preciso tocar no meu irmão. E ali eu abracei, eu senti a alma do meu irmão, as lágrimas rolaram, e ele disse: era obrigado, mano. Ele disse: obrigado, mano, valeu. E eu voltei para casa com a alma satisfeita, porque ele precisava de um abraço, ele precisava sentir que não estava só, ele precisava sentir que não estava abandonado. Ei, por favor, abraça, deixa Deus te usar no abraço. Abraça a alma de alguém, mas abraça forte e diz para a pessoa: eu te amo, conta comigo. Haverá ressurreição, haverá ressurreição, haverá ressurreição, haverá ressurreição, haverá ressurreição.
os mortos serão ressuscitados quando a gente começar a abraçar eles. Paulo abraçava os vivos, Paulo abraçava os mortos. A alma do menino vive, ele consola os amigos, ele consola a família. O menino, a alma do menino vive. O menino ainda é uma alma vivente, e ele volta lá e prega a noite inteira. Ele pregou até meia-noite, parou, foi lá, deu auxílio a Eutico e voltou lá, pregou a manhã toda, fez uma vigília de pregação, o apóstolo Paulo. Mas Eutico foi ressuscitado. Alma vivente, alma vivente. Não deixe de ser alma vivente. Não, por favor, por favor, não deixe a sua alma morrer. Não, não se torne um robô. Não, não se torne um robô. Somos seres humanos que temos sentimentos. Não é porque alguém te feriu que você vai se fechar para abraçar. Não é porque alguém te magoou sentimentalmente que você vai se fechar para o mundo e vai dizer: nenhum homem presta, eu não quero mais ninguém, e deixa de ser alma. Não é porque, não, de forma alguma. Não é porque você teve decepções na vida com amigos e com pessoas que te feriram tanto, que você vai ser uma coisa: eu não vou me entregar mais, eu não quero mais amigo, não quero mais ninguém, porque já me entreguei tanto na vida e eu só fiz ter prejuízos, eu só fiz sofrer. Sabe uma coisa? Vou deixar de ser besta, não quero ser besta mais. Eu agora vou ser um robô, vou ficar duro para todo mundo. Não perca a sua alma. Não perca a sua alma. Pessoas vão vir na nossa vida e vão embora. Pessoas vão chegar na nossa vida e vão embora. Mas sempre vai ter pessoas para a gente amar, abraçar, perdoar, liberar amor, liberar perdão. Não perca a sua alma. Fica de pé. Faça como o apóstolo Paulo. Ainda que alguém não faça caso do seu discurso, ainda que alguém não faça caso da sua pregação, ainda que alguém não faça caso da sua palavra, mas no momento que essa pessoa precisar de você, estenda as mãos. No momento que essa pessoa precisar de você, estenda as mãos. Se é necessário você descer do terceiro andar, desça. Se é necessário você se inclinar diante da pessoa, se incline. Se for necessário abraçar, mesmo estando morto, abrace, para que essa pessoa se torne alma vivente. Para que essa pessoa se torne alma vivente. Como Eutico se tornou alma vivente, a vida voltou para Eutico no abraço do apóstolo Paulo. Sabe, eu quero convidar você agora. Isso aqui é um momento extremamente espiritual, o que eu vou fazer agora. Eu quero que você pense em alguém nesse exato momento que você sabe que perdeu a alma, que está morto no pecado e que precisa passar por uma ressurreição, precisa de um toque de Deus, de uma restauração do Senhor. Pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo. Pense nessa pessoa agora. Pensou? Feche os olhos. Feche os olhos e pense agora nessa pessoa. Agora observe, veja essa pessoa na sua frente. Agora, como se estivesse abraçando, faz assim. Profeticamente,
Você está abraçado agora com essa pessoa. De replaçaio da rabagado bachura de ramanaia. Dessa praça minha fada era couve da manaia, xandera bacheia. De te plaçaio da rabagado bachúria. Profeticamente, você está dando um abraço nessa pessoa. Creia, Deus vai visitá-la nessa noite. Ai, ó, te plaça minha. Deus, Ele vai visitar essa pessoa nessa noite. A morte espiritual vai bater em retirada. Haverá ressurreição, haverá vida, haverá transformação de Deus na vida dessa pessoa que você agora está abraçando. De replaçaio da rabagado bachúria. Que posso ver. Ora por essa pessoa agora. Ora por ele aí. Enquanto o pastor Maninho canta, ora por ela. Ora. Que posso dizer. E você pode chorar, chore por ele. Se já se foi. E você pode chorar, chore por ela. Peça a Deus. Nossa vergonha, para que a alma dele volte, está exposta. Peça a Deus para que a alma dela volte. Há muito tempo. Ore. Se foi alegria. Ore. Não há espírito. Clame por ele, clame por ela. É noite de ressurreição. Noite de vida. Filho do homem, mude a história. Com tua boca, Deus, profetiza. Deus, volte a alegria. Deus, venha o Espírito. Aqui, Senhor. Haja posso ver, se não um vale de ossos secos. Que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Ore. Se foi alegria, ore. não há espírito.
Pai querido, ó Deus, queremos suplicar a sua misericórdia. Tu és um Deus bondoso, misericordioso, e nós estamos aqui, Senhor, na sua casa, te adorando, rasgando o nosso coração, a nossa alma, dando ao Senhor o nosso melhor culto, acreditando, ó Pai amado, na ressurreição do nosso Eutico, um parente, um amigo. Eu creio, Senhor, que as correntes estão sendo quebradas, que as obras do diabo estão sendo desfeitas, que toda prisão, amarração está sendo quebrada agora em nome de Jesus. Queremos te pedir perdão, Pai, porque muitas vezes somos nós que somos o Eutico. Muitas vezes estamos no culto, mas não te damos o nosso melhor. Estamos no culto, mas não te damos 100%. Estamos distraídos com alguma coisa. Perdoa-nos, Senhor. Que o Senhor também possa trazer vida para nós. Que muitas vezes, no decorrer da vida, por causa de tantas coisas que acontecem, a gente vai perdendo a alma, a gente vai deixando de ser gente, a gente vai morrendo aos poucos, Senhor. Ó Deus, traz a vida em nós. Dete praçaio da rabagado machúria, rafolga da iotete praçamia fá. Sopra do teu Espírito sobre nós. Não queremos perder a sensibilidade, não queremos perder a sensibilidade. Queremos continuar sendo alma, queremos continuar sendo sensíveis diante da sua presença, Pai. Toca-nos nessa noite. Toca-nos nessa noite, derrama do teu Espírito. Nos enche com a tua glória, com o teu Espírito. Que saiamos nessa noite deste culto completamente incendiados pela tua presença, pela tua presença, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor. Eu preciso, antes da bênção dos apóstolos, eu preciso que você traga visitantes para esse culto. Não porque se a casa estiver cheia eu vou adorar mais, não, nada disso. Se tiver 2 ou 3 eu vou pregar da mesma forma, com a mesma alegria e disposição. Mas quanto mais pessoas na casa de Deus para adorá-lo, melhor, porque o nosso Deus é digno de que na quinta-feira essa casa esteja cheia, para que o seu nome seja adorado. Que você na próxima quinta-feira traga mais um adorador. Convide, vamos para o culto da quinta. Tem sido uma bênção. Deus tem falado conosco de forma gloriosa e poderosa. Você é o divulgador do culto. Crie essa expectativa no coração das pessoas. Vamos cultuar ao Senhor na quinta. Tem sido uma bênção. É porque nós só temos 2 cultos. Nós temos o domingo e a quinta-feira, onde cultuamos ao Senhor, e de 15 em 15 dias as Déboras que estão aqui cultuando ao Pai Celestial. Vamos cultuar ao Senhor e convidar as pessoas. Amém? Posso contar com você? A partir do próximo mês
já vai começar as campanhas, tá? Então a gente vai fazer orientação do nosso apóstolo. As campanhas, ela vai de acordo com o número de semana do mês. Então nós faremos 2 campanhas, 2 meses. Nós faremos a primeira campanha, a segunda, fevereiro, março. Aí quando concluir a segunda campanha, a gente vai fazer um culto, quinta, sexta e sábado, o encerramento. Nós faremos a cada 2 campanhas, nós teremos um movimento aqui de quinta, sexta e sábado. Quinta, vai pregar um pregador da casa, aqui da Ágape. E sexta e sábado eu estarei trazendo algum pregadora para abençoar a nossa vida. Amém? Então vai ser bênção de Deus, vai ser maravilhoso. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu divino e maravilhoso Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje para todos sempre. Você diz: amém. Em paz me deitarei. Eu vos abençoo em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.